Moscas de cavalo é um nome muito interessante e popular que se refere a certos insetos poloneses voadores, sugadores de sangue e extremamente indesejados. Analisemos eles mais detalhadamente. O que é e como é uma mosca de cavalo, acho que não preciso explicar para ninguém, mas mesmo assim vou explicar. Porque, devido às diferenças de nomenclatura e às variações linguísticas em diferentes regiões da Polônia, vários insetos são chamados de moscas de cavalo, começando pelos bąki, passando pelos ślepaki, até os jezy. Neste vídeo, vou contar para vocês como é e como funciona, do ponto de vista taxonômico e biológico, a chamada mosca de cavalo. Como de costume com a fauna local, para exemplificar concretamente a aparência dessa mosca, é necessário sair para procurá-la. Então é hora de um passeio. Isso... Vamos! Hoje temos um tempo lindo e ensolarado, condições ideais para procurar moscas de cavalo ou outros tipos de mutucas, potencialmente antes de uma tempestade. Não, com eles, a situação é tão simples que na maioria das vezes, infelizmente, são eles que nos encontram sem precisarmos procurá-los. Legal, chegamos ao local, só que aqui está ventando muito, então não tem chance de que algo grude. Vamos para algum lugar ali e talvez a gente consiga encontrar alguma mosca de cavalo. Vamos ver. Poxa, tinha uma que pousou em mim de boa. Pousou na minha mão e depois fugiu. Vamos esperar até ela pousar novamente, porque certamente irá. Amigos, conseguimos. Adentrei mais a floresta, onde há um riacho, e fui imediatamente atacado por enxames de mutucas. Uma está voando aqui agora. E justamente uma dessas mutucas, olha só, consegui capturar aqui bem no centro do quadro. Estão vendo? É isso aí, pessoal, sucesso total. Aproveitei para pegar também um mutuca normal do gênero Tabanus e vamos pegar ele e sair daqui, porque estou sendo atacado de todos os lados por praticamente tudo que pica e suga sangue, então vamos voltar. Como um intervalo descarado, gostaria de lembrar que na minha loja de roupas ainda há grande quantidade de regatas, camisetas, moletons e shorts disponíveis. O link da loja está na descrição do vídeo. Voltamos agora para as mutucas. A excursão valeu a pena, e dessa forma eu trouxe para casa algumas mutucas e duas espécies de moscas varejeiras. Qual é a diferença entre uma e outra? Já explicarei. E acho que devemos começar pelo básico do básico, ou seja, explicar o que exatamente é essa mutuca. Sabemos que é uma mosca e, de fato, todos esses insetos pertencem à ordem dos dípteros, sendo parentes dos mosquitos, das sirfídeos e das moscas domésticas. Essa expressão, mutuca, como já mencionei, é bastante coloquial. Ou seja, em diferentes regiões da Polônia e em diferentes famílias, incluindo a minha, vários tipos de insetos são chamados de mutucas. No entanto, quando nos aprofundamos um pouco mais em toda essa nomenclatura, descobrimos que mutuca é um nome que foi atribuído apenas a um tipo específico de inseto. O que vocês estão vendo na tela, ou seja, esse inseto acinzentado com olhos incrivelmente coloridos, é justamente a mutuca, ou seja, é uma mosca pertencente ao gênero Jusnica, que em latim é Hematopota. E antes de eu contar um pouco mais para vocês sobre esses insetos excepcionalmente irritantes, insistentes e sugadores de sangue, vamos apresentar talvez seus primos, ou seja, todos esses outros insetos que muitas vezes são chamados erroneamente, embora talvez, já que é um nome popular, talvez nem tão erroneamente assim, de mutucas. E vamos falar primeiro sobre os jezy, segundo sobre os bąki, terceiro sobre os ślepaki e por fim chegaremos à Jusnica. Acho que alguns de vocês lembram dessas cenas bem horríveis e drásticas, quando os animais são praticamente devorados vivos por aquelas larvas brancas. Essas são as larvas dos jezy. A família dos tabanídeos, que inclui a mosca do cavalo, é completamente diferente da família dos estrídeos, ou jezy, sendo a primeira a principal protagonista do episódio de hoje. Já os jezy são algo totalmente diferente. Elas também, de fato, são hematófagas, ou seja, também se alimentam de sangue, assim como, por exemplo, os piolhos de veado, sobre os quais já teve um vídeo, assim como os mosquitos, sobre os quais também já teve um vídeo. Ou seja, são bichinhos bastante hostis que potencialmente podem transmitir várias doenças. Pela minha experiência e também pela opinião de outras pessoas que estudam moscas, os mutucas praticamente não atacam pessoas. Ou seja, elas estão focadas principalmente no gado ou outros grandes mamíferos, enquanto o ser humano e seu sangue são um petisco menos atraente para elas. De fato, por exemplo, nunca na vida um mutuca me atacou. Um verdadeiro mutuca, exatamente o que vocês veem na tela. São insetos voadores, relativamente pequenos e bem peludinhos que basicamente, além de beberem sangue, são apenas moscas comuns, certo? Ou seja, elas voam ao redor do gado, ficam irritando os animais e assim por diante.
Passemos para a segunda família, ao lado dos tabanídeos, que provavelmente reúne a maior quantidade de espécies hematófagas. Dessa família, fazem parte todas aquelas moscas grandes, zumbidoras e voadoras. As moscas de cavalo pertencem a essa família, que possui uma enorme quantidade de espécies diferentes espalhadas por quase todo o mundo. A maioria dos tabanídeos é encontrada na zona tropical, mas a fauna polonesa conta com algumas dezenas de espécies, pelo que me recordo. Também temos mutucas por aqui, que voam especialmente em dias quentes, às vezes nos irritando ou atacando. Porque aposto que quando alguns de vocês ouviram a palavra mutuca, pensaram ou em gases humanos ou não humanos, ou pensaram nisso. Ou seja, nessas abelhas grandes, gordinhas e peludas que, segundo alguns cientistas, não deveriam conseguir voar, porque sua massa é muito grande em comparação com a superfície das asas. Meus queridos, esses bichinhos peludos, que na verdade são abelhas, porque todos pertencem ao grupo das abelhas, são mamangavas, não mutucas. Mutucas são dípteros, enquanto as mamangavas, nossos polinizadores do gênero Bombus, não são totalmente amigos, pois dentro desse gênero também existem as mamangavas cuco, que parasitam as mamangavas, sendo menos legais. E as mamangavas são animais muito tranquilos, elas voam de flor em flor, polinizam, ou seja, são úteis. E enquanto não fizermos nenhum mal a elas, elas também não vão nos fazer mal. E elas têm com o quê? Porque lembro que as mamangavas, como o Hymenopterus, têm ferrão. Só as fêmeas têm ferrão. Sei que é difícil abandonar a nomenclatura que usamos desde a infância, mas estou mostrando como isso é do ponto de vista taxonômico. Essas não são mutucas. Mamangavas, mutucas. E vamos voltar justamente às mutucas, ou melhor, à família das mutucas, ou seja, Tabanidae. Na Polônia, temos dezenas de espécies de moscas, sendo 3 gêneros os mais populares, frequentemente identificados como a famosa mosca do cavalo. Primeiro, temos o gênero Tabanus, conhecido como mutuca em polonês. Inclui espécies como mutuca sudeta e mutuca do gado. Existem muitas dessas mutucas, elas são muito difíceis de diferenciar e as mutucas são os maiores dípteros. Isso significa que, se um inseto grande e zumbidor voar perto de você, e muitas vezes eles ficam dando voltas ao redor da sua vítima, nesse caso ao nosso redor, é bem possível que seja uma dessas mutucas. As picadas das mutucas são muito desagradáveis porque são doloridas. E pelo que sei, minha mãe já foi picada por uma dessas mutucas grandes, sendo muito difícil de cicatrizar. E justamente durante o passeio de hoje que vocês viram, consegui capturar 2 espécies de mutucas que, à primeira vista, dá pra ver que são diferentes. Por exemplo, elas se diferenciam pelo padrão nos olhos. Os olhos das mutucas merecem destaque e falarei mais sobre eles em breve. As mutucas do gênero Tabanus parecem ser os insetos mais temidos por nós. É compreensível ficar com medo quando algo grande e zumbindo de forma insuportável voa perto da gente, podendo nos picar dolorosamente. Outro tipo, extremamente popular e, aliás, muito bonito, que muitas vezes é confundido com a mutuca, são os tábanos. Os tábanos, do gênero Chrysops, são insetos com coloração chamativa, amarelo-pretos com olhos verdes. São dípteros que se alimentam de sangue humano, mordem de forma dolorosa e são encontrados frequentemente perto da água. Isso acontece porque suas larvas se desenvolvem na água, e é assim que os tábanos se parecem. São insetos pequenos, menores que outros dípteros, com coloração preto-amarela e manchas características nas asas. E o que eu acho incrível neles, sim, eu sei, sou estranho, são os olhos deles, que no gênero Chrysops tem uma cor verde brilhante com pequenos pontinhos. E se olharmos de perto para um tabanídeo desses, só não quando ele está se alimentando do nosso sangue, vamos ver que esses olhos têm uma coloração impressionante. O terceiro tipo, e ao mesmo tempo os protagonistas do episódio de hoje, são justamente as moscas dos cavalos, ou seja, como já sabemos, o gênero Jusnica. E entre todos os tabanídeos, me parece que são justamente as Jusnicas as mais populares, as mais comuns, pelo menos no passeio de hoje, foram elas que mais me atacaram. O nome Jusnica da chuva veio do fato de que, quando o tempo está prestes a chover, ou seja, abafado, úmido e quente, as Jusnicas ficam incrivelmente agitadas. Se você for para a floresta ou campo, será atacado por um enxame de jusnicas, pois elas são sensíveis às mudanças do tempo. Com a chegada da chuva, elas ficam agitadas e mordem com mais intensidade. A Jusnica destrova se destaca de outras moscas do gênero Tabanidae pelo formato mais triangular da cabeça, como pode ser visto na imagem. Ela se destaca pelos olhos, que aqui tem essas faixas serrilhadas muito características. Além disso, ela se destaca pelo formato do corpo, que é muito mais alongado em comparação com outros tipos de moscas do gênero Tabanidae, com uma cor acinzentada e ainda tem asas manchadas. Como em outras moscas, o corpo é dividido em 3 partes, incluindo a cabeça com os olhos coloridos, ao tórax, de onde saem as asas, e 3 pares de patas. E temos o abdômen segmentado que fica na extremidade.
É assim que fica a questão da nomenclatura, sendo esta a mosca dos cavalos. E agora deixo para vocês escolherem se vão adotar essa terminologia usada, talvez não tanto por cientistas, mas por pessoas que entendem um pouco de insetos, ou se vão continuar com sua própria nomenclatura e hábitos, chamando de mosca dos cavalos basicamente todos esses insetos que eu mencionei. Essa é uma questão secundária, e o objetivo do vídeo não é dar lição. Este vídeo apresentará as moscas da família Tabanidae, suas características e curiosidades. Primeira característica: se vocês pensam que esses tabanídeos pousam, por exemplo, em uma vaca, depois botam ovos lá e então as larvas devoram a vaca por fora e por dentro, vocês estão muito enganados. A curiosidade é que as larvas de diferentes tabanídeos se desenvolvem de maneiras muito diferentes, mas não nos animais. Essas larvas podem ser predadoras e caçar na água, se desenvolver em ocos de árvores ou no solo. Então todos esses exemplos de cenas drásticas e diferentes, onde as larvas vivem em animais vivos, não são larvas de tabanídeos. Curiosidade número 2, que talvez responda à sua pergunta sobre por que, em algumas cenas deste vídeo, eu, como se nada tivesse acontecido, seguro esses diferentes tabanídeos nas minhas mãos e até deixo eles lamberem, nesse caso, mel do meu dedo. E a resposta para isso é bastante surpreendente. Pois bem, se você pegar um tabanídeo desses, ou se pegar uma mosca dos cavalos e levar para dentro de um cômodo, não faço ideia do porquê isso acontece, mas eles perdem a capacidade de picar as pessoas. Ou seja, se agora eu encostasse um frasco aberto com esses insetos na pele, eles não me picariam. E realmente, não sei o motivo, mas é assim. Característica número 3. Os tabanídeos podem transmitir várias doenças perigosas, entre elas tularemia e antraz. Isso acontece por uma razão muito simples. Imaginem essa cena. Tem um pasto, tem uma vaca e várias moscas voando sobre a vaca, inclusive tabanídeos. A vaca fica o tempo todo espantando os tabanídeos com o rabo para que eles não a mordam. Não quero que imaginem isso da perspectiva humana ou da vaca, mas sim da perspectiva de um tabanídeo. Para se alimentar de sangue, ele realmente precisa se esforçar muito. Primeiro, ele precisa voar bastante, depois pousar, afastar o pelo com as patinhas e então perfurar e lamber o sangue. É muito trabalho e por causa desse espantar constante, fica ainda mais difícil. Por isso, esses tabanídeos voam de um animal para outro, sugando um pouco de sangue aqui e ali, e justamente por causa dessa variedade de hospedeiros, as doenças têm condições perfeitas para se espalhar. Curiosidade número 4. Como já disse, eles são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue. Mas quem se alimenta de sangue são somente as fêmeas, exatamente como acontece, por exemplo, com os mosquitos. E mais, vou dar aqui um exemplo concreto de que o sangue não é o único líquido do qual essas fêmeas sugadoras conseguem se alimentar. O que vocês estão vendo agora é uma fêmea sugadora de sangue, uma mutuca, que está simplesmente lambendo mel como se nada tivesse acontecido. Isso é interessante, pois as fêmeas se alimentam de pólen, néctar e sangue, sendo este último necessário para o seu desenvolvimento. Sem sangue, elas não colocam ovos, por isso é que bebem sangue, e o resto da dieta é complementado com outros líquidos. E o que os machos fazem? Os machos dos tábanos são inofensivos, possuindo um aparelho bucal diferente. Eles se alimentam do néctar das flores. No fim das contas, eles são úteis como polinizadores. Então, como diferenciar o macho da fêmea? Aqui está a curiosidade número 5. Para diferenciar o macho da fêmea desse besouro, além do fato de que em 99% dos casos encontrados em flores são machos, basta olhar para a cabeça deles. Se olharmos para a cabeça do macho e da fêmea, vamos notar uma diferença bem clara, que é o fato de que os olhos dos machos se unem no topo da cabeça. Já nas fêmeas, há uma separação clara entre os olhos, e eles são simplesmente divididos em olho direito e olho esquerdo. Nos machos, a linha de junção parece que toda a cabeça é feita de olhos. Característica número 6. Vocês já se perguntaram como as mutucas cortam a pele? Se sim, que legal, eu vou mostrar para vocês. E se não, talvez valha a pena pensar sobre isso. Olhem só. O que vocês estão vendo agora é um zoom bem grande, neste caso de uma mosca de cavalo, ou seja, justamente da mutuca. E além de vários elementos estranhos que compõem esse aparelho bucal, dá para ver ali um tipo de estilete marrom. E esse estilete serve justamente para cortar a pele. Aqui, por outro lado, outro exemplo, essa já é a cabeça de um daqueles mutucas que eu encontrei. É um estilete marrom e longo composto por vários elementos, incluindo mandíbulas, lábio superior e outros. E é justamente isso que os mutucas usam para cortar a pele. Quando cortam a pele, o que é bastante doloroso, eles introduzem na ferida uma gota de saliva que impede a coagulação do sangue, permitindo que o bebam. E se não espantarmos o mutuca a tempo, ele pode ser capaz de sugar até 0,2 ml do nosso sangue.
Então é fácil calcular quantos mutucas seriam necessários para sugar todo o nosso sangue. A matemática fica por sua conta. A última curiosidade, número 7. Os mutucas dependem, entre outras coisas, da visão. Bem, é para isso que eles têm esses olhos enormes, que são muito bonitos, coloridos e, em algumas espécies, realmente impressionantes. E é justamente com a visão, mas também suspeito, com termorreceptores, que eles rastreiam suas presas. E aqui vai uma curiosidade. Se nos vestirmos com roupas escuras, há uma chance maior de sermos atacados, porque eles parecem gostar de elementos escuros, grandes e em movimento. E aqui também tem uma história. Se vocês forem até a beira da floresta em um dia muito quente, abafado e ensolarado, com um carro escuro, esse carro também será imediatamente cercado e atacado por um monte desses mutucas. Já vivi esse fenômeno diversas vezes quando criança, ao ir para o campo com meu avô. Geralmente, um enxame de moscas se formava, mas quando saíamos do carro, percebíamos que não era tão ruim e elas atacavam apenas o veículo devido ao calor e não as pessoas. E com esse toque automotivo me despeço. Como vocês chamam em suas regiões esses insetos que picam e sugam sangue, como zangões, mutucas, moscas de cavalo, tábanos e outros bichos parecidos? Espero que tenham gostado do episódio. Se sim, comentem e até o próximo vídeo. Tchau!